Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los ao Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu uma pedra da entrada. Perdão, irmãos, vou começar de novo. A leitura não está boa, não. Vamos lá, Sidney, vai dar certo agora. João 20, versículo 1, a palavra de Deus merece ser lida direito, né? No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo, e também viu os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os seus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Amém. Essa é a palavra do Senhor. O pastor Timothy Keller, comentando sobre a ressurreição de Jesus em um dos seus livros, ele fala que a ressurreição é uma notícia tão extraordinária, extraordinariamente boa, diga-se de passagem, que mesmo o mais convicto dos ateus gostaria de parar e prestar atenção sobre a sua mensagem. Ele compara isso a uma correspondência que pudesse, de repente, chegar até a sua casa, um e-mail, quem sabe, melhor ainda para os nossos dias, assinado por um escritório de advocacia famoso, dizendo que você recebeu uma bolada aí de um parente desconhecido. Você nem sabia que tinha, mas estava lá na cifra dos milhões. Você poderia pensar: que golpe é esse, né? Já vi do sequestro, já vi do bilhete premiado. A TIM direto manda para mim: você ganhou, você é o cliente 999 mil. A gente já apaga, nem dá bola, né?
Mas se chegasse ali uma correspondência timbrada no seu correio, ó, chegou aí, a boladona, milhões aí para você, da tia Bernadette, lá da Ribanceira. Para mim, claro que você ia falar, é bom demais para ser verdade, né? Mas a gente talvez começasse a abrir aquele envelope dizendo, é golpe, é piada. E tá lá, dando uma espiadela. Custa olhar? Sem nenhum crédito, sem nenhum... custa. Ele está dizendo que essa olhadela é o que qualquer pessoa faria com a notícia da ressurreição, porque parece boa demais para ser verdade. A ressurreição promete o que as religiões juntas talvez não conseguem prometer. A ressurreição não promete reencarnação para você voltar evoluído ou involuído para essa vida, para esse mundo. A ressurreição não promete a não existência ou um nível de paz supremo onde você se une com o universo, com o cosmos. A ressurreição ela não para na paz, ela não para no fim da dor, ela não para na vida sem fim, num reciclo. A ressurreição fala da verdadeira vida após a morte, com a verdadeira história, onde sim haverá paz, sim terá sido o fim da dor, do sofrimento, mas ainda mais do que isso, fala de um mundo novo, ornamentado, novos céus, nova terra, fauna, flora, arquitetura, comunhão, pessoas e Deus com as pessoas, Deus com seus filhos. A ressurreição fala disso, para aqueles que a recebem de Cristo. Essa é a promessa. É essa a propaganda da ressurreição em Cristo Jesus. Mesmo o mais incrédulo dos homens, o mais debochante de Cristo e da mensagem do cristianismo, vai querer dar uma espiada nesse negócio. Porque sem a ressurreição, o que é que vamos colocar no lugar? Muitas vezes nós podemos ter alguns períodos da vida que a gente está sossegado com o assunto da morte. Em paz, não está inquieto, está assimilando melhor isso. Mas eu não sei se a gente deveria lidar bem com a morte. Não fomos feitos para lidar bem com a morte. Não é essa a via normal. Nós não fomos feitos para morrer. A morte é uma contingência negativa do pecado. Então é normal que a morte nos assombre mesmo. É normal que a morte nos deixe apertados mesmo. É de se esperar. Agora, algo muito diferente é viver desesperançado ou desesperado, com medo da morte. É outra realidade. A parte da ressurreição, este assunto pode nos aterrar e acabar com a perspectiva. Por que estamos vivos? Sem a ressurreição, esta pergunta nos deixa na miséria. Devemos recorrer ao existencialismo. Devemos pedir ajuda para Descartes. Viver por viver. Viver para viver. E ai dos sofredores, porque era só viver que nos restava. A ressurreição fala de algo muito maior. Ela fala de algo novo, completo. Ela oferece algo grande, complexo, bom, permanente. Tem tudo a ver com a gente.
tem a ver com o corpo, tem a ver com a alma, tem a ver com a existência, sem medo, sem ameaças. Uma vida complexa. Presta atenção nisso. Minha mãe tentando me evangelizar enquanto criança, deu certo, viu? Mas ela recorria a algumas imagens que carecia de um pouco mais de discipulado. E graças a Deus minha mãe nunca deixou eu estudar a Bíblia. Até hoje é uma estudiosa da palavra de Deus. Ontem liguei para ela, estava preparando a aula de escola dominical. Mas numa dessas tentativas de evangelização, né? Tentativas no sentido de os degraus que nós percorremos, ela falava assim para mim: olha, eu gostava de patinar, patins. Gostava de patins e de skate. Falava: olha, no céu, os patins serão de ouro. E terá um botãozinho que você aperta e ele sai andando sozinho. Bom, não deu muito certo. Por duas razões. Aquela altura da vida, eu entendia que coisas douradas eram coisas de mulher. Segundo, se o patins anda sozinho e eu. Então, o exemplo dela não teve muito sucesso ali no meu apetite pelo céu. Mas aí ela veio com outro argumento. Eu gostava muito da limonada da tia Tininha. Minha tia Tininha mora ali aos fundos do Aranã 3. E tinha um pé de limão na porta da casa dela. E ela fazia limonadas num copão de alumínio. Falecido, finado copo de alumínio. Acho que os nutricionistas nem deixam a gente usar mais hoje. Parecia especial aquela limonada. Docinha. Ela falou: os anjos vão trazer limonada pra gente. Veja, talvez muito mais pela visão do céu do Pica-Pau ou de Dante Alighieri do que das Escrituras. Mas o céu não é um lugar assim. A boa vontade foi 1000 da mamãe. E como eu disse, era um degrau que nós percorremos e cheguei a Jesus. Jesus chegou até mim através da fé da minha mãe, através do evangelho que ela cria. Tá? Para eu não desonrar o discipulado que eu tive com ela. Mas eu preciso dizer para mim, para minha mãe, para nós, para todos nós, que o céu não é um lugar monótono assim. Não é um lugar de vestir branco, pisar em nuvens. Esse é o céu do Pica-Pau. Tocar harpa. O céu é feito de terra, de dentes, de cabelo. O céu é feito de impressões digitais, de unhas. Você já pensou nisso? Você já pensou que Jesus, o primogênito dos mortos, para dizer que ele era o primeiro glorificado, sentou-se e comeu antes de ir embora? E que as pessoas que caminharam com ele ressurreto não acharam que era um alienígena. Não acharam que ele era um extraterrestre. Era gente e conversaram com ele. Maria, nesse ponto, conversa achando que é o jardineiro. Veja, é um homem. Talvez pela dor, talvez pelo choque emocional, talvez pela obscuridade dos sentimentos, talvez. Mas o fato é que Jesus não foi reconhecido. Eu acredito que ele está diferente, mas não a ponto de deixar de ser homem. E esta aparência, é o primeiro habitante do novo céu e da nova terra. É muito mais humano e terrestre do que os nossos antigos discipuladores nos ensinaram a pensar. Lá no céu, pátria amada, lá. Será que isso não é um pouco mais de cá? Quando ele recria novo céu e nova terra, e não cria do nada. Mas isso é um assunto para outra hora. Vamos voltar ao fato de que a promessa é complexa e envolve a vida toda. Envolve a gente por inteiro. Mas talvez seja a coisa mais difícil de se crer no Evangelho. Talvez acreditar que um peixe engoliu um homem é mais fácil do que acreditar na ressurreição.
E sabe por que é mais fácil? Porque isso foi comprovado na história. Os judeus criam no livro de Jonas, mas não creram na ressurreição de Jesus. O povo do primeiro século teve dificuldade de crer na ressurreição de Jesus. Acreditavam nas escrituras do Antigo Testamento, mas não no verbo de Deus vivo. E aí começa a primeira verdade do encontro da ressurreição com Maria Madalena. Evidências. Evidências para Maria. Evidências para Pedro. Evidências para João. Evidências para mais de 500 discípulos de uma vez. Ou numa sequência de fatos. Porque a ressurreição, ela traz para a nossa fé em primeiro lugar, tom completamente racional. E precisávamos disso. A ressurreição, ela vem inundar a vida dos primeiros discípulos de evidências, para compor a arquitetura da fé deles. E isso significa que eu e você não podemos desprezar isso. A nossa fé não é racionalista. Nós não somos frutos do iluminismo, do racionalismo. Nós não somos frutos de uma neo-ortodoxia. Nós somos frutos da fé. Sim, cremos pela fé. É algo espiritual. Mas essa fé, se ela não é apenas racional, ela não é menos que isso. Ela passa pela nossa razão. E se você percebe o que está acontecendo aqui, você começa a ver que o evangelista, dentre outros também aqui, que de forma similar registra o mesmo episódio, você vai percebendo os verbos que eles usam, os detalhes, que parecem não ter muita importância se não fosse jornalístico o que está acontecendo aqui, histórico, por bem dizer. Porque eles começam primeiro a correr. Um corre mais rápido, o outro chega primeiro. Esse que corre mais rápido chega primeiro, chega, vê, não entra, o outro entra, é o Pedro. O Pedro, vocês conhecem o Pedrão. Ele é atirado a si mesmo. Ele já chega, já vê. O outro chega, então entra depois e vê. E começam a ver algumas coisas. E eu quero chamar a sua atenção sobre agora o que o evangelista começa a nos mostrar e desenhar na cena. Gente, os lençóis. Que caixas d'água esse lençol tem de tão importante? Mas eles começam a chamar a nossa atenção agora para esse lençol e para o pano que envolvia a cabeça. E esse pano estava de um lado, deitado, dobrado, não estava aqui, estava ali. Preste atenção nesses detalhes. Eles são importantes para as evidências. Eles começam a olhar aquilo que estava acontecendo ali. Um entra e depois logo o outro e viu as faixas de linhos deitadas, como que colocadas em ordem e não jogadas. E bem, no outro lugar, o pano que estava sobre a cabeça de Jesus agora estava enrolado ali também, colocado num lugar separado. Eles começam a ver essa cena, mas o que está acontecendo aqui com o verbo ver, que acontece várias vezes, não seria o verbo mais comum para a nossa tradução em português, viu, viram, que seria blepo, ver em grego. O que acontece aqui, escrito no Evangelho de João e também no de Lucas, é que eles começam a teoria em vez de blepo. O verbo teoria é de onde a gente tira o nosso verbo teorizar. Talvez raiz também para analisar com critério. Sabe quando a gente põe a mão no queixo, olhando a situação, e coça a cabeça, fala alguma coisa errada não está certa. E o Tico começa a brigar com o Teco e as equações começam a surgir na nossa cabeça e você começa a pensar, o que aconteceu aqui? Espera aí. Porque diz o texto que eles começaram a teoria, ou a teorizar na cabeça deles. Seria uma tradução muito natural. Mas ainda é o ato de parar e olhar. Ainda é isso. Só que talvez seja mais do que isso. Seja não engolir o que está acontecendo. Não é tipo, tá bom. Não.
Eles param ali, olham. É como se Pedro estivesse falando, espera um minuto. Algumas coisas aqui não fazem sentido. Se os ladrões de túmulos comuns levaram o corpo, por que no mundo eles teriam deixado para trás o linho e todas aquelas especiarias valiosas dentro? Por que se dariam o trabalho de, no meio da madrugada, desenrolar o corpo de Jesus, que não deve ter sido enrolado de qualquer jeito? E não só desenrolar, mas desenrolar, dobrar e colocar de um ladinho, pegar o pano da cabeça, desenrolar, dobrar e colocar do outro ladinho. Vejam esses lençóis de linho. Como Pedro está olhando. O que está acontecendo aqui? E se não foram os ladrões de túmulo? Se fossem os discípulos, outros discípulos, eles teriam desonrado Jesus, levado ele pelado? Não faz sentido também. Ladrões de túmulo não teriam feito isso. Discípulos não teriam feito isso. E os guardas, que deveriam estar protegendo o túmulo, ainda estão aqui. Se esses roubaram, já devia ter dado no pé, né? Não está fazendo sentido o que está acontecendo aqui. Ele estava pensando, raciocinando, João também. Eles vão embora com isso na cabeça. Eles vão embora com muita coisa para pensar. E isto aqui, meus irmãos, é evidência. E é assim que a fé funciona. A fé tem que estar permeada de raciocínio. Nós vamos pensar a nossa fé. Nós não cremos por osmose, a gente não esfrega a Bíblia na cabeça. Ela não é um chapéu que a gente põe. A gente precisa pensar, precisa mastigá-la, precisa guardar no coração, precisa memorizar. A nossa fé exige exercício. Muitas vezes, os discípulos de Jesus erraram por não entender, por não ter clareza. Muitas vezes precisavam de explicação adicional. Isso significa que está dificultando? Não, sempre foi difícil. E é por isso mesmo que o Espírito Santo nos ajuda no nosso estudo, mas precisamos estudar a palavra. Precisamos lê-la como quem lê para entendimento. Precisamos ouvir bons pregadores, bons expositores, bons sermões. Vamos ter ouvidos treinados, discipulados. Precisamos de catecúmeno, precisamos de clareza, profundidade. Precisamos. Não banalize a sua estrutura. Virão falsos mestres e assaltarão do rebanho de Deus ovelhas sem fundamento. Haverão hereges espalhados que com vãs sutilezas enganarão até os eleitos de Deus. Como que você não será seduzido? Fundamento, conhecendo a verdade. Você precisa de discipulado, precisa de profundidade. Nunca é tarde para buscar mais da palavra de Deus, a nossa fonte inesgotável do próprio Deus. Precisamos dela. E a fé cristã, ela vem assim, cheia de raciocínio. Ela nunca vem para nós sem esse exercício. Precisamos desse exercício. A nossa fé, a maturidade, eu digo, ela nunca vem para nós sem o exercício da reflexão. Precisamos. E se não for assim, não duvide. A sua fé terá muitas dificuldades no mau tempo. Se você não aprender a ter raciocínio com a sua fé, a estudar a sua Bíblia, a estudar bons livros para te ajudar a entender a Bíblia, no mau tempo nós não conseguiremos articular a nossa fé, dar razão da nossa esperança. Ela é obviamente mais do que raciocínio, eu sei disso. Claro que a fé é mais do que raciocínio.
Só que ela não é menos. Não é menos. Precisamos de clareza. E esse episódio nos dá bastante de evidências para o raciocínio. Eu falei dos lençóis porque eles realmente chamam a atenção, mas o principal argumento aqui é a Maria. A Maria Madalena. Celso foi um dos filósofos gregos que talvez primeiro argumentaram intelectualmente contra o cristianismo da forma mais acadêmica mesmo, assim, mas intelectualmente falando. E um dos seus grandes argumentos contra o cristianismo do seu tempo era Maria. Eu vou citar as palavras dele. Vou abrir aspas para citar Celso, o filósofo. Como alguém pode esperar que um homem racional ouça o testemunho de uma fêmea histérica e acredite? Fecho aspas. Esse é o argumento do Celso, perseguidor dos cristãos. Maria Madalena, dizia ele, é o calcanhar de Aquiles, ou seja, o ponto fraco da fé cristã. Por quê? Porque toda a veracidade da fé cristã depende da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, pode jogar o resto fora. Pode. Não tem o menor sentido. Falamos disso na introdução desse sermão. E o arauto que liga a cruz, o túmulo e todo o Antigo Testamento, a continuidade dessa mensagem, ao futuro do cristianismo, é uma mulher ex-endemoniada, que não tinha credibilidade nas ruas. E uma mulher. As mulheres não eram as quem assinavam as grandes obras dessa época, não eram arautos de nada, não eram aquelas que portavam as notícias e não eram oficiais para nada. E Celso dizia, aí está o ridículo da fé cristã. Não tem como você dar crédito a um negócio desse. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles repetiram em uníssono. Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus e trazer as notícias. E sabe o que isso se tornou? Não o calcanhar de Aquiles ou o ponto fraco da narrativa cristã. Muito pelo contrário. Logo os primeiros historiadores começaram a pensar, a única razão que alguém teria para colocar Maria nesse elo tão importante, sustentador da fé cristã, é se fosse verdade. Se fosse histórico. Se fosse uma história inventada justamente por essas razões todas, não faria sentido nenhum colocar Maria. No mínimo colocasse uma mulher menos problemática na história e na reputação. Não, é a Madalena. Por quê? Porque é verdade. Não foi outra pessoa. E isso que poderia ser uma ameaça para uma história fictícia, para uma história verdadeira, se compõe por verdade. Por que tem que falar do linho dobrado? Da correria deles? Coisas que não importam para a mensagem. Porque foi verdade. Embora são fatos selecionados de um monte de outros fatos, que não têm, de fato, importância para a narrativa, estes fatos são relatados porque são verdade. A única explicação plausível é que isso aconteceu. Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, fala que mais de 500 pessoas viram Jesus. E Paulo disse, isso é de conhecimento público. E nesse documento público, essas pessoas estão, na maioria, ainda vivas. Elas moram nessa cidade. Muitas testemunhas ainda estão por aí nas igrejas. Você pode, naquele tempo, podia ir falar com elas. E elas dariam relatos sobre ter visto Jesus que Maria viu. Muitas testemunhas oculares. Muitas pessoas viram isso. Mas a Maria foi a primeira evidência. A segunda evidência é que essas pessoas foram completamente transformadas.
não só Maria e os discípulos, mas essas centenas de pessoas viram Jesus e começaram agora a dar notícias sobre isso. Quando é que Paulo viveu? Na época do imperador Nero. Qual foi a perseguição de Nero? Ele botou fogo em crente. Mais ou menos uns 20 anos depois da ressurreição. Essas pessoas ainda estavam vivas, irmãos. Era para o cristianismo ter acabado. O maior líder morreu. Por que tem cristão sendo queimado nas ruas? Se na época da crucificação, perdão, os próprios discípulos se esconderam de medo de uns guardas com lança na mão. Nero está colocando fogo em crente. E tem crente para ser queimado porque não nega Cristo. Qual a possibilidade disso? De Paulo ser espancado 3 vezes? Qual a possibilidade dessas coisas acontecerem? De pessoas serem levadas ao Coliseu, amarradas por carroças opostas e chicoteadas para os seus membros serem dilacerados do corpo? Qual a possibilidade de mães serem colocadas com filhas em chapa quente, com óleo fervente no meio do Coliseu? Não estou inventando nada, porque o solo romano foi pintado de vermelho com sangue de crente que não arredava o pé da sua fé, porque viram Jesus. Era real a memória, o testemunho que receberam. Se não foram testemunhas oculares, seus pais viram, seus avós viram. A ressurreição é real, é evidente. Senão não tinha crente para morrer nos primeiros séculos. Não tinha crente para ser perseguido por uma fé que não vale nada, mas valeu a vida. Valeu a vida. Talvez não valesse o Cristo crucificado. Por isso seus discípulos o negaram. Mas o Cristo ressurreto fez Pedro ser crucificado. Fez apóstolo ser decapitado. Fez os seus discípulos jamais negarem e morrerem, porque viram. A Maria e as vidas transformadas são nossas maiores evidências. Só faz sentido se entendermos dessa forma. Mas é mais do que isso, irmãos. Esses irmãos tiveram a vida transformada, a visão de mundo transformada. Começaram a adorar, começaram a ter uma fé renovada. O homem Deus ainda estava vivo e andando. Começaram a dizer que houve uma ressurreição. Pessoas viram. E é por isso que o comentarista japonês Shunkaku Endo diz o seguinte: se você não acredita na ressurreição, será forçado a acreditar que algo que atingiu os discípulos, o algo que atingiu os discípulos, foi de algum outro evento tão incrível, tão diferente, tão importante, ainda com a força igual à ressurreição. Em outras palavras, se você não acredita na ressurreição, você tem que pôr outra coisa no lugar com um peso igual, com a mesma força eletrizante. Porque aqueles homens não são mais os mesmos. Aquelas mulheres não são mais as mesmas. Volta ao Shunkaku. Algo deve ter acontecido com eles. Talvez, se você não acreditar na ressurreição, ainda terá que inventar alguma coisa tão incrível e tão forte que só pode ser igualado à ressurreição. Fecha aspas. O que aconteceu com aqueles homens e mulheres para dar forma à fé pós-Jesus tem jeito e andado de algo tão forte e avassalador, tão transformador, quanto de ver Jesus ressurreto dos mortos. Essa é a parte racional da nossa fé. A gente está permeado de evidências. Mas a parte final desse texto mostra que a nossa fé é mais do que evidências, é mais do que raciocínio, é mais do que lógica e sentido. Claro que é. Tem a ver com misericórdia, graça e compaixão. Jesus enche aquele povo de evidências, se mostra.
Mas quando ele fala com eles, ele mostra que a nossa fé é formada por amor, porque nós somos amados. Não é na busca científica que nós vamos olhar as descobertas maravilhosas da criação e vamos então, como físicos ou químicos, estudantes dos astros, e chegar, uau, existe Deus. A descoberta que fazemos quando descobrimos Deus é, uau, somos amados. Somos amados. Caso contrário, resta-nos a fé dos demônios. Reconhecer e tremer. Mas a fé que se revela, que se mostra ao humano, nos derrete o coração, nos converte, nos faz filhos. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Maria fica chorando, enquanto os outros vão embora. Maria tem um apego a Jesus diferente dos outros. Ela está chorando ainda. Ela se recusa a ir embora. Ela está aqui. E então, olha o que Jesus faz com ela. Olha a gentileza dele. Ela está procurando. Onde ele está? Onde colocaram ele? Ela vê 2 anjos e não reconhece como anjos. Nem vou falar muita coisa, porque os anjos viviam aparecendo assim numa figura puramente humana. Lembra quando vai falar com Sara lá, na época de contar para ela que ela ficaria grávida? Eram 2 anjos, com mais Deus ali, em formato de gente, né, na aparição de homem. Ela não reconhece e está perguntando onde colocaram ele. Aí Jesus aparece, ela ainda achando que é o jardineiro, e eles estão perguntando, por que está chorando? O entendimento dela, veja, ela ama Jesus. Essa mulher está chorando, enquanto todos foram embora, ela se recusa a arredar os pés dali. Mas o entendimento dela de Jesus é pequeno ainda. Muitas vezes, não é que a nossa fé é questionável. Não é que o nosso amor a Jesus seja necessariamente questionável. Mas precisamos amadurecer o nosso entendimento de Jesus com a Escritura. Precisamos crer em Cristo de acordo com a Escritura, se desejamos que do nosso interior flua um rio de água viva. Se desejamos ter uma transformação crescente, progressiva, mais parecidos com Jesus. E é o que está acontecendo aqui. Maria ama Jesus, mas ela precisa ainda de mais de Jesus. Ela está procurando um Jesus morto, irmãos. Ela está procurando um Jesus que colocaram ali e tem que estar ali. Aqui não é dito, mas em Lucas diz que ela estava indo com especiarias na mão para cuidar do corpo de Jesus. Ela está indo com óleos para ungir Jesus ali. Era uma questão de hidratação, de conservação do corpo. Ela sabe o que fazer com Jesus morto. E muitas religiões sabem o que fazer com Jesus morto. Tem hora marcada com Jesus. Eu não estou acusando Maria disso. Maria fez isso historicamente. E muito se pratica exatamente a mesma dinâmica espiritualmente, religiosamente. É fácil olhar para um Jesus pendurado no madeiro, fazer promessas para ele, supor respostas na boca dele. É fato que podemos lidar com Jesus como se ele ainda tivesse morto. Fazer a agenda para Jesus, colocar palavras na boca de Jesus, não querer saber da sua palavra para ouvi-lo. Um Jesus vivo é diferente, ele anda, ele tem vontade, ele fala, ele exorta, ele discorda. Ele está vivo. E é exatamente esse Jesus que Maria não está tendo, o vivo. Ela chega e ele fala com ela, por que está chorando, mulher? Supondo que era o jardineiro, ela então diz, foi o senhor que pegou? Fala onde você pôs. Eu vou buscar. E nessa hora, Jesus mostra que o problema não era ele, era ela. Ele não fala, sou Jesus. Ele fala o quê, irmãos? Olha o que ele fala. Ele fala, Maria. E ela reconhece. Ele não falou,
senhorita Madalena. Maria. E ela olha para trás e vê o seu Senhor. Mas também convenhamos, né? Tem alguns aqui que são da época do retorno do Superman. Eu não, mas eu ouvi dizer. O retorno do Superman foi depois que ele morreu. Aí ele aparece. Vocês se lembram como ele aparece? No estádio de futebol, resgatando a multidão de um avião que estava caindo. E a televisão, as maiores televisões da América do Norte, televisionam tudo. Essa é uma boa forma de retornar dos mortos. Aí todo mundo vê. Jesus decide aparecer a uma amiga na madrugada e chamá-la pelo nome. Maria. E ela se volta. E isso mostra para nós que todo o nosso relacionamento com Cristo depende dele vir até nós e nos chamar da cegueira, nos tirar da escuridão, nos clarear a vista e o entendimento. Precisamos de clareza, precisamos que Jesus venha até nós. A mensagem da ressurreição só chegará ao nosso coração se Jesus chegar até nós. Não é com escavações, não é com esquadrinhar em busca do Jesus histórico. O Cristo ressurreto precisa vir e falar o nosso nome, falar o nosso coração. E é isso que essa passagem está revelando: graça. Ela é a primeira pessoa na história a ter encontrado o Cristo ressurreto. Lucas fala que essa mulher era habitada com 8 demônios. Demônios são seres, né, que tomavam as pessoas, essas pessoas andavam seminuas, agressivas. Era tudo isso que acontecia. Jesus escolhe essa mulher, uma pessoa que teve a mente reformada, uma pessoa de descrédito, que era agressiva, indesejada, para ser o pilar da sua mensagem. E diz para ela: vá anunciar aos outros. É isso que a ressurreição é capaz de fazer com a gente. Evidencia a graça, não o mérito. Ninguém vai ser salvo por suas obras. Ninguém vai ser salvo porque é bom, porque tem uma conta bancária boa, porque é respeitado pela internet, porque é conhecido. Ninguém se chegará a Deus porque tem uma família boa, porque é certinho na vida. Nós só podemos ter comunhão com Deus se Jesus se chegar a nós e nos perdoar os pecados, morrer por nós e se aparecer pelo Evangelho aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. E nesse sentido, o mais vil dos pecadores, os mais indesejados, os loucos desse mundo, os incapazes, poderão ser seus verdadeiros mensageiros poderosos diante de todos nessa terra. É isso que acontece com Maria. Maria Madalena, a ex-endemoninhada, é o arauto da ressurreição. É a brasa de Deus para tornar as coisas grandes do mundo pequenas e as coisas poderosas em frágeis. Porque Deus escolhe gente que Ele quer para fazer a sua obra maravilhosa. Jesus não salva com base em pedigree, salva por amor. E é esta a mensagem da ressurreição: amor, amor. E nessa hora Maria se descobre, se redescobre e percebe que caminhar com Cristo não é buscar quem somos lá dentro. Caminhar com Cristo é a possibilidade de se descobrir fora de si mesmo, olhando no olho do seu amado. E essa é uma mensagem que esse tempo não está pronto para ter.
Ou se perdeu a vontade de tê-la? Quando os gurus estão falando, procure-se dentro de ti mesmo e te afirme-se. Você é poderoso, é gracioso. Ouro fino de Ofir. Resgatei uma, né? Desculpa. Eu estava passando. A mensagem do Evangelho nos permite descobrir quem somos. Como a escritora, uma das grandes romancistas, Anne Dillard, escreveu: eu fui um sino a minha vida toda e não sabia disso até que fui levantada e golpeada e tocada. Ela estava dizendo como que a dinâmica da fé às vezes precisa vir de fora. Às vezes a gente precisa receber a batida da fé de fora. Jesus pode te afirmar, pode te fazer grande, pode te fazer poderoso nas vias do Evangelho. Você não precisa se apegar ao Cristo ressurreto que Maria viu e ela tentou segurá-lo. Ele diz: não me detenha, eu tenho que ir para junto do Pai. Mas como quem diz: mas eu volto e vou estar com vocês como nunca estive. E é esse Cristo que é o mesmo, me entenda bem, está disponível para nós hoje. Um Cristo que não posso pegar nas suas vestes, eu não posso sentir a sua pele, mas o Cristo que saiu daquele túmulo vai à destra do Pai e envia o seu Espírito e promete estar conosco todos os dias, e mais próximo do que ele esteve de Pedro, mais próximo do que ele teve de Maria, porque agora ele promete habitar em nós pelo Espírito Santo e caminhar conosco, e é por esta razão que ele diz: obras maiores serão feitas, porque eu estarei com todos vocês e não mais com um punhado de discípulos. É esse o Jesus que está disponível para a nossa fé. É esse o Jesus que caminha conosco hoje na nossa fé. É esse o Jesus que eu e você podemos crer e nos relacionarmos. É esse o Jesus ressurreto que você poderia olhar para trás e falar: mas eu não vi. Ele falou para Maria: eu volto, estarei com vocês como nunca estive. É esse o Jesus que temos pela fé. Eu quero que você se apegue a isso como quem precisa dessa envergadura de fé. Evidências e graça misericordiosa. Esse Jesus pode te fazer um arauto da mensagem do Evangelho, para dar esperança para o mundo desesperado. Novos céus vêm aí, mas também vem uma condenação. Aqueles que estarão com Cristo terão a mensagem de esperança, e você pode levar essa mensagem para outros. A minha fé vale até a minha vida, porque eu creio em Jesus Cristo. Ele é real em mim. É como se a gente estivesse vendo Jesus. Que Deus aumente-nos a fé, queridos irmãos. Nos dê uma mensagem poderosa da ressurreição, para que possamos lidar com a morte e conviver, crendo que Jesus voltará. Vamos orar. Ó Deus bendito, nas tuas mãos colocamos a nossa esperança. Nas tuas mãos colocamos a nossa fé. Precisamos do Senhor. Precisamos crer como Maria precisou crer. O Senhor não nos dará o lado para tocar como Tomé, como a Tomé, mas bem-aventurados que não viram e creram. Esses somos nós, Senhor. Ajuda-nos a crer mais. No nome santo de Jesus. Amém.